Olá, Marcelo. Bom, em primeiro lugar, agradecer ao convite do Instituto Gestalt Terapia e Atendimento Familiar para participar desse evento. Já fazia algum tempo que eu não participava de eventos sobre o assunto, né, sobre terapia pela internet e questões ligadas aí aos serviços psicológicos mediados pelo computador. Então, bom, começar minha fala me apresentando. Meu nome é Oliver Zancu Prado, eu sou psicólogo clínico, trabalho com análise de comportamento, também sou professor universitário, coordenador de curso e tenho um histórico vinculado aí à área de psicologia e informática. Meu mestrado foi sobre psicoterapia pela internet, isso foi entre 2001 e 2003. E depois eu desenvolvi projetos relacionados à gestão de serviços, prontuários eletrônicos, etc. O assunto é sobre, né, o atendimento virtual, atendimento online durante a pandemia. Então, contextualizar um pouco da onde que vem, porque nós temos já em torno de 20 anos de regulamentação dos serviços psicológicos pela internet. E nesse primeiro momento, até em torno mais ou menos de 2008, a gente tinha uma política mais restritiva e uma política mais de incentivar e buscar incentivar a pesquisa, buscar incentivar produções da categoria para ter um maior embasamento. Agora, o que aconteceu a partir mais ou menos de 2008, eu acho que estou chamando aqui de um primeiro atropelo das redes sociais, que até então o que a gente fazia era na internet era algo, né, mais dos nicks, né, os chats não tinha essa integração como nós temos hoje. As pessoas colocando suas fotos, seus nomes, né, o mundo está bem mais integrado online. Então, esse foi o primeiro atropelo, que aí mudou um pouco, acho que a lógica da coisa, e que hoje é o que a gente já tem, dizendo assim, que bom que a gente pode fazer isso pela internet, tendo esse respaldo da regulamentação, né, inclusive do histórico, nesses 20 anos da prática de serviços pela internet. Então, acho que é uma questão a ser comemorada, que a gente tem isso, diferente de outras profissões, que aí nesse segundo atropelo da pandemia, passaram a fazer trabalho pela internet sem ter, né, nenhum tipo de referência nesse sentido. E agora falando um pouco sobre análise do comportamento, eu não acho que nenhuma questão teórica assim muito relevante para ser citada, talvez mais o caráter pragmático da análise do comportamento. Então, ao invés de problematizar tanto o assunto, a postura mais de, né, qual que é o resultado prático, como é que a gente vai possibilitar fazer isso na prática, que hoje basicamente é isso. Assim, as pessoas estão isoladas e não há outra forma de você chegar às pessoas, eventualmente, a não ser através da internet. Então, isso estaria, a princípio, né, contemplando o que a gente pensar da postura do behaviorismo radical, então vamos fazer dessa forma. Pessoalmente, se falasse assim, não há outra forma de você trabalhar a não ser com sinal de fumaça, eu iria, né, falar, beleza, então o que a gente pode fazer com sinal de fumaça? Eu acho que esse é um primeiro ponto sobre pensando em análise de comportamento. Uma outra questão relevante é de olhar para as agências de controle. A análise de comportamento fala e analisa o papel das agências de controle na sociedade, como é que isso funciona em termos do efeito que isso tem no comportamento na vida das pessoas. E aí as agências que a gente pode citar aqui são principalmente os conselhos, né, o SUS e os planos de saúde, porque o serviço psicológico ele ocorre, né, então, sob algum tipo de controle. O conselho para todos, ou seja, o sistema conselhos é uma agência de controle que afeta todos os psicólogos, já o SUS ou os planos de saúde, só parte dos psicólogos. O que a gente vê em termos da postura do conselho? O conselho, nesse momento, ele praticamente, então, abriu as pernas completamente do lado da categoria, assim, então tinha lá
um sistema de registro, você se registrava, tinha uma análise feita para ver se o seu serviço estava adequado, etc. E durante a pandemia, também restrições em termos de que tipo de coisa você pode fazer ou não, então não vai atender pessoas em situação de violência, em situação de emergência, etc. E com a pandemia, isso tudo abriu, né? Ou seja, você é psicólogo, se cadastra lá, não vai ser nem analisado o seu cadastro, basicamente você só se cadastra e pode sair trabalhando. Esse é um lado da história, né? O outro lado é que aí o sistema conselhos, em relação, junto com a ABEP, em relação à formação, teve uma postura já muito diferente. De inicialmente ter uma posição, lógico, não tem como deliberar, porque não é função do conselho e da BEP esse tipo de deliberação, mas de parar totalmente, de não façam nada em relação a serviços, atendimentos psicológicos pela internet no âmbito da formação. E acho que isso foi um pé no freio bem forte e criou aí um clima de que não pode, né? Então, de um lado, beleza, façam, de outro, calma, pera, né? E justamente no ambiente, na instituição, que é a instituição que tem o maior rigor ético, né? A maior proteção, a maior preocupação com, com o tipo de serviço prestado, que são os serviços de escola, ou seja, é o tipo de instituição que tem a estrutura, né, mais completa, porque tem supervisor, tem coordenador, precou bastante isso. Agora, no segundo semestre, já teve uma postura mais aberta, porque não tem como, realmente, porque aí os serviços escola ficarem fechados, isso então o estágio não vai acontecer. Tendo a regulamentação, na verdade, não tem como segurar isso, né, legalmente. E teve aí uma postura, agora, no segundo semestre, mais aberta em relação ao trabalho mesmo, ao atendimento online. Outro contexto de agência de controle, o SUS, no SUS, o que a gente observa de maneira geral, né, não há acho que nenhum tipo de proibição, mas, por outro lado, também não há uma transformação, né? A gente não vê aí iniciativas generalizadas de serviços e atendimentos pela internet por parte do SUS, e aí isso se deve principalmente à questão do trabalho, né? Porque atendimento ele requer um psicólogo ali do outro lado. Então, no SUS, você não tem o número de psicólogos suficientes para atender toda a demanda que existe, principalmente agora, nessa nova demanda, e aí, nesse sentido, não há como o SUS promover uma plataforma ou não, um sistema para que se isso ocorra de maneira generalizada e mude o quadro, né, de como que isso funciona no SUS. Já nos planos de saúde, isso também ocorre, né, a estrutura, a quantidade de psicólogos que estão credenciados aos planos de saúde também são insuficientes para atender toda a demanda. E aí, nesse sentido, o que acontece é que também não houve, por parte na saúde suplementar, nenhum tipo de iniciativa de promover isso e de abrir esse atendimento para todos. Alguns planos, eles desenvolveram plataformas, mais numa linha assim, né, de chamado um teleatendimento. Então, você que não pode sair de casa, você tem o teleatendimento disponível, mas é naquela situação assim de que não é o atendimento mesmo, né? Então, o médico, no caso, é nessa lógica, não é a consulta médica de verdade, é um teleatendimento, uma orientação, uma coisa menor, né, uma coisa para quem não tem como ir até o consultório. Então, é isso que a gente observa por parte na saúde suplementar, iniciativas assim pontuais, mas de maneira generalizada isso não aconteceu. E agora, então, como há essa demanda reprimida por parte aí dessas agências de controle, das grandes agências que controlam os serviços de saúde, o que a gente viu foi a explosão das plataformas de atendimento, porque aí o psicólogo pode entrar numa plataforma e prestar serviço por essa plataforma. Então, essas plataformas parece que tiveram né, entraram no holofote aí na atenção, que porque aí a pessoa contrata isso.
Então, ela vai entrar lá e, supostamente, essa plataforma, ela garante uma qualidade, etc. Esse aqui é um pouco do panorama geral da coisa na pandemia e espero que a gente assim, consiga mudar um pouco o rumo a partir de agora e estabelecendo realmente o atendimento online como uma prática do psicólogo e possa integrar, assim, não necessariamente acho que integrar como disciplina, uma disciplina específica disso, mas que isso esteja integrado à formação, porque realmente é algo que a gente precisa comemorar, ter essa possibilidade e não, né, assim, lamentar que exista isso e que, olha, como assim atendimento pela internet, porque falta isso, falta aquilo, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, porque realmente estamos numa, assim, agora numa situação emergencial e assim, completamente fora de todos os padrões esperados. E agora no futuro, após a pandemia, é importante retomar o assunto, principalmente CFP, conselhos, ABEP, retomar esse assunto para poder seguir de uma maneira, né, assim, adequada no sentido de que não é festa também, né? Não é, então, então vamos fazer de qualquer jeito, vamos fazer, né, de qualquer forma, qualquer pessoa. E o problema é aquele lá que a gente já tinha falado antes, né, você vai na internet botar sua atenção e pensar em critérios de qualidade, que aí, para quando você olha para o presencial e faz as mesmas perguntas, isso se complica, porque no presencial é isso, né? Essa situação de que faça o que for, né? Quanto tempo, de qualquer maneira, sem ter essa possibilidade de averiguação, de ver o que está acontecendo, né, nos consultórios aí, e então a gente não tem como saber o que está acontecendo nesses consultórios. Então, é uma forma também de que fica esse debate, né? Internet, porque a internet é muito auditável, é muito fácil de se fiscalizar, de ver, de avaliar o que o psicólogo faz. Bom, acho que é isso aí. Não sei se contempla e está exatamente assim, parecido com o que eu falei a primeira vez, mas é que é inevitável, né? O tempo passa e só o fato de conversar a gente já muda um pouco o que seria qual foi o discurso durante a primeira apresentação. Ok, Oliver, muito obrigado. Com certeza a tua fala vai cada vez se aprimorando, né? Na verdade, normalmente a gente, à medida que vai trocando, vai podendo acrescentar até mais pontos mesmo, mais coisas. Gostaria de te agradecer. Marcelo, eu que agradeço. Só falar uma coisa que eu esqueci, que acho que é importante deixar registrado. No mestrado que eu fiz foi uma terapia avaliando relação terapêutica, se iria se formar esse vínculo ou não. E o resultado foi que sim, se formou o vínculo. Mas o interessante hoje é que essas terapias elas foram feitas via texto, elas não foram feitas via vídeo. Eram mensagens e na época não tinha lógica, né? Já existiam os comunicadores, mas era uma coisa muito, né, era no computador, não era no celular. Então não tinha essa lógica da pessoa estar online todo o tempo, você mandar mensagens, ela responder na hora, como a gente tem isso hoje, por exemplo, com o WhatsApp. Então foi feito por mensagem, mas mensagens tipo parecida com e-mail, né? Um fórum onde a pessoa mandava uma mensagem e o psicólogo, depois de até no máximo 48 horas, respondia. Então, esse é outro ponto interessante de que hoje ficou-se essa coisa do vídeo. Já tinha na época a questão, né, de falar do vídeo, porque teria que ser o vídeo, e eu fiz justamente não usando o texto, não fazendo por vídeo, para ver mesmo a coisa diferente, né, um outro paradigma completo de comunicação, se isso iria ter as características que tem a psicoterapia presencial tradicional. E teve. Então, um ponto acho também interessante hoje para se debater o assunto, de que é possível ainda hoje fazer comunicação de outras formas e prestar serviço psicológico de outras maneiras. Então, não há uma necessidade de ficar restrito ao vídeo.
E nesse todo esse tempo, né, até você falou da mudança, e isso é inevitável, a mudança de discurso e né, de enfoque, porque nesses primeiros anos que a gente estava trabalhando aí com assuntos de terapia pela internet, conselho, etc., o enfoque que eu tinha era muito mais, acho que técnico, né, metodológico, etc. E agora eu estou olhando isso desse outro lado do trabalho e da demanda, né, da possibilidade de você chegar até a população e todos os entraves que isso tem, pela lógica mesmo de como que a sociedade funciona. Então, acho que estou olhando mais para um lado realmente numa ótica que não é a técnica, né, que isso enfim, é só realmente uma questão técnica. Acho que olhar desse lado que não sei se é mais político e mais do controle social, econômico, da lógica de como que as coisas funcionam, acho que também é uma forma interessante de olhar para esse assunto. E é interessante, olha, assim, de onde eu termino vivendo o contato com a virtualidade, a minha pesquisa está sendo feita realmente num outro momento, em que a internet funciona de uma outra forma, tem toda uma lógica diferente mesmo. Então, o atendimento via vídeo termina sendo assim, o óbvio, né? Assim, não, atendimento então vídeo. E Sim. é interessante ver que, à medida em que isso vai ocupando espaço, as outras possibilidades de atendimento vão sendo resgatadas também, né? Então, eu já eu dou muita supervisão para atendimento online e tal, e com muita frequência pessoas terminam vivendo atendimento por texto mesmo, ou atendimento por telefone, em função de dificuldades tecnológicas. Então, essa entrada do vídeo termina trazendo também essas outras práticas que ficam menos óbvias, mas que também terminam tendo um espaço, e um espaço bastante significativo. Assim, na Sim. verdade, eu nunca tinha parado para olhar para o atendimento por texto, mas, gente, quando as pessoas estão em crise, muitas vezes elas param e escrevem, né? E como é interessante você parar, escrever e ter alguém com quem você tem interlocução. Assim. É uma outra lógica que também é muito rica, que também é muito interessante. Né? Sim. Acho interessante pontuar isso. Muito obrigado e tomara que a gente possa trocar mais vezes. A Sim. gente vai ter outros simpósios aí pela frente, então vamos estar sempre Beleza. pensando em estar te chamando para te perturbar Legal. um pouquinho. Tá? Obrigado, Marcelo. Obrigado. Até mais aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.